Graça e paz do Senhor Jesus. Boa noite a todos. Tudo bem? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? É muito bom estar aqui. Nós viemos para a cidade. Eu vim trazer a minha mãe, vim também ver os meus primos. E houve essa oportunidade de estar aqui. Queridos, meu pai dizia que a oportunidade é como um cavalo arriado que passa à sua frente. Você nunca nele vai embora ou então perde a oportunidade, né? Fica só e o cavalo vai embora arriar. Então foi uma oportunidade de falar do amor, da graça de Deus, compartilhar uma porção da palavra de Deus com vocês, né? Também me lembra lá em Atos capítulo 4, versículo 20, quando Pedro e João foram levados lá no Sinédrio judeu. Eles estavam na rua falando do Senhor Jesus, que naquela época era o caminho. E o certo é que eles falando ali, eles foram levados diante do Sinédrio. E aqueles homens judeus, aqueles juízes da lei, disseram: olha, para de falar de Jesus. E Pedro, então, com muita ousadia, com muita intrepidez, ele disse o seguinte: nós não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Então você é um canal de bênção que Deus levantou para tocar na vida de alguém, com o seu talento, com o seu testemunho, com a sua vida, com algo que você pode fazer para alguém. Você é esse canal de bênção para abençoar alguém. E eu sei que o Senhor já usou a vida de vocês para me abençoar. Eu estou aqui também com a palavra dos céus para abençoar também o vosso coração. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Queridos, eu quero dizer para você que é muito importante quando nós entendemos a vida cristã, a vida espiritual, porque você passa a ter relacionamento com Deus e com o Espírito Santo. Pois bem, você sabia que nós temos algumas atitudes que podem chamar a atenção de Deus? Você sabia disso? Nós temos algumas atitudes como homem e como mulher de Deus que podem chamar a atenção de Deus para nós. Veja bem aqui, eu coloquei algumas coisas que podem chamar a atenção de Deus. Ter fé. Nós precisamos ter fé. E a Bíblia diz, eu anotei aqui, eu não quis ler um versículo logo no início, porque eu coloquei alguns versículos aqui para nós lermos juntos, para nós pensarmos juntos sobre os textos sagrados. Olha o que a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ora, então fé, a gente entende que a fé ela é muito particular, a fé ela é íntima, ela é de foro pessoal. Por quê? Porque cada um tem a sua medida de fé. E fé realmente absoluta, uma fé, vamos dizer assim, abrangente, uma fé madura, é uma fé que crê no sobrenatural. É uma fé que crê naquilo que não vê. E a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O que gera fé no nosso coração não é conhecimento humano, não é livros de autoajuda, não é aconselhamento. O que gera fé em nossos corações é ouvir a palavra de Deus. Ao ouvir a palavra de Deus, você começa a entender o amor, a graça, o cuidado e o propósito que o Senhor tem na minha e na sua vida. Então a fé vem pelo ouvir. Você ouve dizer que Ele é o Senhor dos senhores, o médico dos médicos, aquele que sara, que cura, que batiza com o Espírito Santo. E por isso você pode louvar, pode dar glória a Deus, porque há uma presença manifesta do Senhor nesse lugar. Porque nós reunimos aqui para louvar e para glorificar o nome dEle. Então, queridos, fé é você crer em Deus. É você saber que as coisas impossíveis, as coisas que nós não podemos fazer com a nossa capacidade, então o Senhor entra com a sua providência. É o que nós chamamos de ação divina ou sobrenatural de Deus, ou impossível. Isso vem através da fé.
E o que eu quero dizer é que Deus olha para a nossa fé. Jesus, quando ele andava aqui na terra, estabelecendo o reino dos céus da terra, ele enchia o coração das pessoas de fé. Por onde Jesus passava, as pessoas tinham uma plena convicção de que elas seriam curadas, de que elas seriam restauradas, de que elas teriam um alimento, pão, peixe. Então elas criam em Jesus, elas seguiam Jesus por meio da fé. E Jesus, ele via a fé das pessoas. Olha, certa vez Jesus estava numa cidade e veio um homem, ele estava na Galiléia, veio um homem lá de Cafarnaum. Ele era um centurião, ele cuidava de uma tropa, de um exército romano. E ele veio de Cafarnaum até Jesus porque o servo dele estava doente. E Jesus falou: olha, já que você quer que eu vou lá na sua casa curar o seu servo, o seu trabalhador, eu irei. Mas sabe o que aquele homem disse? Ele falou: Senhor, basta uma palavra e o meu servo ficará curado. Talvez é essa palavra de Deus que você precisa para a sua casa, para o relacionamento, para a sua vida financeira. Eu não sei qual a situação, eu não sei qual a adversidade, mas o certo é que você precisa de uma palavra. E aquele centurião, ele olha para Jesus e fala: se o Senhor disser uma palavra, o meu servo ficará curado. Aí Jesus, então, ele olha para aquele homem e ele chama a atenção de todas as pessoas e olha: ei, vocês todos, prestem atenção, eu nunca vi tanta fé como a desse homem. Olha só, e ele não era judeu, ele não era da família hebreia, ele não tinha conhecimento, talvez tão profundo, da Torá, da palavra de Deus que aquele povo tinha naquela época, mas ele sabia já quem era Jesus e o que Jesus poderia fazer por ele, pela sua família e pelo teu servo que estava doente. Amém. Então ele diz: basta uma palavra. Saiba de uma coisa: se você é um homem e uma mulher que tem fé, o Senhor está observando, Ele está levando em consideração a sua fé. É necessário você agir na sua vida, nos momentos de embates, nos momentos de guerra, no momento de doença. Você precisa crer que Ele é aquele que faz todas as coisas. Amém. Ele visita a sua casa, a sua família, onde quer que você esteja. O Senhor pode livrar você do vício, das drogas, da perdição. Você que às vezes está angustiado e quer suicidar, às vezes está preparando para morrer nesse momento. Eu digo para você: basta uma palavra de Deus para você. Glória a Deus. Ele está aqui para ressuscitar as nossas vidas. Pode ser que alguma área da nossa vida, espiritual, sentimental, relacional, esteja morta, esteja doente, mas se nós crermos na palavra de Deus, Ele vai olhar a nossa fé e Ele então vai tocar nos nossos corações. Ele vai trazer a resposta que nós precisamos. Conto uma história muito interessante, porque às vezes eu falando de fé e você lendo sempre o texto, ainda não consegue compreender a dimensão da fé. Não é só você, muitas pessoas não conseguem a prática da fé. Mas sabe, certa vez um garoto lá no interior, na roça, estava lá na fazenda assistindo um culto na sua igreja com a sua família, e ele ouviu o pastor falar de fé. Irmão, sabe o que aconteceu? Terminou o culto, eles foram embora para casa, pegaram um caminho grande, comprido, uma trilha, e o pai ia na frente com um lampião, e aquele garoto, mais ou menos de 8, 10 anos, perguntou assim: papai, o que foi que o pastor falou lá na igreja sobre fé? O seu pai disse para ele: olha, meu filho, lá em casa o papai te fala o que é fé. Aí passou mais um pedaço, ele perguntou: papai, fala agora, o que foi que o pastor falou sobre fé? O que é fé, papai? E ele disse: meu filho, lá em casa o papai te fala o que é fé. Ao chegar em casa, uma casa grande de madeira, lá na roça, tinha um porão imenso de
debaixo da casa, e eles foram dormir. E aquele senhor disse para o filho: olha, amanhã o papai te fala o que é feito. Mas quando eles foram dormir, aquele senhor saiu daquela casa grande de madeira que tinha um porão muito grande na sala, abriu a tampa do porão, entrou lá para dentro e começou a chamar aquele garoto. Começou a chamar por ele. Na história, eu não lembro mais o nome do garoto, uma história que eu li há muito tempo, mas que mexeu muito com a minha emoção, porque foi muito forte isso para mim. E aí ele chamava aquele garoto, ele saiu na casa com uma luz assim, pouca da luz, e ele começou a andar em todo aquele casarão. Ele disse: papai, aonde você está? E o papai dele dizia: eu estou aqui, meu filho, venha. E ele conseguiu chegar na sala, viu que a tampa do porão estava aberta, e ao chegar o pai dele disse assim: meu filho, eu estou no porão, pule aqui que o papai te pega. E sabe o que aquele garoto disse com seu pai? Falou: papai, eu não estou te vendo. Pode ser que no momento da luta, da dificuldade, da dor, da tristeza, da angústia, da depressão, que você às vezes passa na sua vida, e certamente passa, você se esquece do maravilhoso, do poderoso Deus que nós servimos. E aquela criança ficou indecisa também. Ela falou: papai, mas se eu pular eu vou morrer, eu não posso pular. E o pai dizia assim: filho, pula que o papai te pega. Sabe o que aconteceu? Aquele filho agiu por, diga fé, fé. Ele agiu por fé, aquela criança, e ele pulou. Quando ele pulou, ele caiu nos braços do seu pai. E o seu pai disse assim: filho, fé é exatamente isso, é cair nos braços de um Deus de amor, de graça e de perdão. Isso é fé, irmãos. Nós precisamos trabalhar a nossa fé. Nós precisamos dar prova da nossa fé para o mundo. Nós precisamos crer de uma maneira ativa, de uma maneira concreta, de uma maneira testemunhal. As pessoas vão olhar para nós e vão falar: essa pessoa parece que ela é sobrenatural, porque ela consegue vencer todas as lutas, os embates, as adversidades da sua vida. Por quê? É porque você vive por fé. Glória a Deus. E foram assim que viveram os heróis da fé. Amém. Então, há uma coisa que chama a atenção de Deus na nossa vida, sim, a nossa fé. Nós temos o caso aqui daquela mulher, Ciro Fenícia, que teve tanta fé no coração, que ela pediu para o Senhor ministrar uma palavra para sua filha que já estava à morte. E ela falou assim: Senhor, eu sei que eu não sou digna, porque o Senhor disse: olha, eu vim para atender a casa de Israel. Mas ela disse: olha, os carrochorrinhos também comem da mesa do seu Senhor. E o Senhor admirou a fé daquela mulher e curou a sua filha. Irmãos, nesta noite, eu quero, a partir do poder da palavra de Deus, motivar o seu coração a ter mais fé no Senhor que você serve. Amém? Graças a Deus. Fé. Fé que gera vida, que gera transformação, que gera avivamento. Glória a Deus. Então nós precisamos dessa fé. O Senhor olha. Você quer chamar a atenção de Deus? Seja um homem de fé, uma mulher de fé. Outra coisa aqui que chama a atenção de Deus, sabe o que é? Louvor e adoração. Ora, pastor, mas eu não sei cantar. Eu não sou um louvorista da igreja. Eu não sei cantar. A minha voz não é legal, como o pastor Fábio falou aqui. Mas olha, queridos, louvar a Deus é sobretudo liberar palavras a Ele. Quando você reconhece todo o que Deus fez para você, sabe o que você está fazendo? Você está falando com Deus. Você reconhece a natureza de Deus, você reconhece o amor de Deus, você reconhece a graça e o favor de Deus, você fala do amor de Deus. Isso é louvar a Deus. Amém. Quando você adora a Ele, é quando você fala diretamente a Ele, você bendiz a Ele, você canta louvores a Ele. Então a forma de adorar, ela é sobretudo um estilo de vida. Não é somente cantar, não é somente estar aqui na igreja ou
tocar um instrumento ou fazer alguma coisa. Adorar é sobretudo um estilo de vida. Quando você xinga, quando você fala palavrões, eu sei que ninguém aqui fala essas coisas, só lá em Goiânia, que às vezes os irmãos falam algum palavrão, aqui eu sei que ninguém fala, mas quando você murmura, quando você fala algum palavrão, você está louvando ao diabo, você está atraindo demônios para dentro da sua casa. Você sabia disso? Você está atraindo mal, um encosto. Os demônios vêm porque eles amam ser chamados. Quando você xinga, quando você fala palavrões, quando você maldiz as coisas, o governo, as pessoas, ou fala mal das pessoas, você está murmurando. Então louvar a Deus é exatamente o contrário. É você ter um coração dobrado de adorador diante de Deus. Isso é tremendo. Isso chama a atenção de Deus. Olha, tem um texto aqui. Eu não vou ler para nós ganharmos mais tempo aqui na ministração, mas lembram dos 10 leprosos que Jesus foi lá e curou eles da lepra? Lembram, né, irmãos? O texto diz que apenas um voltou para adorar, para agradecer, para glorificar o nome do Senhor Jesus. E sabe o que acontece com nós hoje? Nós, por tantas vezes, nós somos ingratos. Porque o Senhor nos deu vida e vida em abundância, o Senhor tem nos dado filhos maravilhosos, o Senhor nos deu o ar que respiramos, a saúde que temos, o Senhor nos deu casa, nos deu carro, mas por qualquer coisa que possa acontecer, contrário à sua vontade, por muitas vezes você murmura, eu murmuro. Então adorar é reconhecer todo o favor de Deus sobre nós. Amém. Sabe o que aconteceu? Daqueles 10 leprosos que receberam miraculosamente a cura nos seus corpos, somente um voltou para agradecer. E sabe o que é tremendo? É que quando ele volta, ele antes de ir lá em Jerusalém, no templo, apresentar, para passar pelo processo de purificação, porque eles estavam baseados na lei levítica, na lei mosaica, e depois de qualquer cura, eles tinham que passar lá pelo processo da purificação junto ao sacerdote, para ser colocado novamente no meio da sociedade. Mas ele não, ele percebeu que o sacerdote maior estava ali, era Jesus. Aleluia. Ele foi até ele e prostrou aos pés de Jesus e glorificou e exaltou. Você viu essa noite? Foi para louvar, foi para glorificar, foi para exaltar o nome do seu Salvador. Glória a Deus. Amém? Aleluia, Jesus. E sabe o que então o Senhor fez, irmãos? O Senhor então declarou salvação na vida daquele homem que antes era leproso. Glória a Deus. Os outros receberam a cura, até porque tem muitas pessoas que vão à igreja para serem curadas. Elas vão à igreja para ter Deus como seu Salvador, mas Ele quer que nós o tenhamos também como o seu Senhor. Amém. E aquele homem entendeu o propósito, e reconhecendo toda a soberania, o senhorio de Deus, ele recebe agora a salvação. Irmãos, é muito tremendo quando nós aprendermos a louvar e a glorificar o Senhor. Amém? E para terminar, eu quero falar que algo que chama a atenção de Deus, que te faz prosperar em todas as áreas da sua vida. Glória a Deus. Sabe o que é? Santidade, consagração. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos aqui, se fizermos uma exegese, nós vamos ver de Gênesis a Apocalipse, que os homens e as mulheres que foram usados por Deus, eles eram separados, eles tinham um momento de adoração, de busca, eles deixavam ser revelados pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus fazia revelações ao coração deles. Sabe por quê, irmãos? Porque eles tinham uma vida de consagração. Eles não se contaminavam com o mundo. Nós podemos citar o caso de Daniel. Daniel 1, versículo 8. Foi levado para a corte de Nabucodonosor, mas uma coisa ele colocou no seu coração. Ele determinou, capítulo 1, versículo 8. Assentou Daniel no seu coração não se contaminar com o manjar do rei nem com o vinho que ele bebia.
Ele decidiu consagrar-se a Deus. E nessa prática da consagração, devido ao costume judaico, ele orava 3 vezes ao dia. Hoje, nós podemos orar o tempo todo. Hoje nós temos o Espírito Santo não sobre nós, mas dentro de nós. Então nós podemos orar, nós podemos falar em línguas o tempo todo, porque falar em línguas edifica a nós mesmos. Paulo diz, irmãos, falem em línguas. Talvez entre todos vocês eu sou o que mais fala em línguas. Assim Paulo dizia. Então hoje nós podemos glorificar e exaltar o nome do Senhor, e buscar o nome do Senhor, e ter uma vida de consagração. Amém. Sabe por que muitas vezes você não consegue vencer lutas, embates, dificuldades? Porque você não busca a vontade de Deus em oração, em jejum, em separação. Olha, saiba de uma coisa, nós precisamos aprender a ter uma disciplina na nossa vida de leitura bíblica e na nossa vida de oração. Toda pessoa que tem uma disciplina na palavra, na leitura, e tem uma vida de oração, irmãos, você passa a ser o homem e a mulher que Deus escolhe então para fazer a diferença. Glória a Deus. Esteja nessa terra. Amém. E chama a atenção de Deus. Lógico, eu não estou dizendo para você orar alto como eram os publicanos em praças públicas. Mas olha, nós precisamos ter uma vida constante de oração. Eu vejo muitos crentes desesperados, arrancando os cabelos, loucos com alguma situação que passam na vida. Sabe por quê? Porque não conhece a vontade de Deus. Mas sabe por quê? Porque não tem uma vida de consagração. Daniel, Moisés, Josué, as mulheres que ajudaram no apostolado, que estavam ali nas igrejas, irmãos, vida de oração. Lembra que quando a igreja orava, as portas lá foram abertas e Pedro foi solto da cadeia? Foi através de quê, irmãos? Da oração. Nós precisamos orar, irmãos. Orar é falar com Deus, consagrar a nossa vida dessa disciplina de oração. Oração é uma prática. Às vezes você não quer orar, mas precisa ter uma prática de oração. Um pastor amigo meu dizia para o seu filho: meu filho, você precisa orar todos os dias. Glória a Deus. 15 minutos por dia. Aí ele falou para o pai dele assim: pai, tudo bem, eu preciso orar todos os dias, tendo uma vida de consagração, eu entendo. Mas se eu orar 15 minutos por dia, no outro dia eu não vou ter muita coisa para falar. Olha só, mas eu te digo uma coisa: quando você começa a conversar com Deus, você começa a conversar com o Espírito Santo de Deus, aleluia, você sempre vai ter algo para falar. Você vai pedir, você vai bater, você vai clamar, você vai adorar, você vai ter um tempo para buscar o Senhor. Amém? Isso é muito importante. E como pastor eu posso estar consagrado? Por quê? Porque muitas vezes, pastor, eu me vejo tão na carne, eu me vejo tão envolvido com o pecado, e o pecado vem, e aí eu me vejo muitas vezes fraco, abatido. Sabe, um determinado pastor estava em um seminário ministrando para os seus alunos, e ele falava exatamente sobre consagração, sobre santidade, mas eles não compreendiam muito sobre isso. Aí um dia aquele pastor, aquele ministro ali, que lecionava no seminário, ele sai no pátio daquela faculdade, leva os seus alunos com ele, e fala: olha, pega para mim umas peneiras, essas peneiras que as pessoas usam para bater o arroz, o feijão, essas peneiras de palha. Colocou uma peneira na mão de cada um daqueles alunos, e falou: agora vocês vão lá no rio, enche essas peneiras de água e trazem para mim, eu quero que elas cheguem aqui cheias. Sabe o que aconteceu? Eles corriam lá, enchiam aquelas peneiras de água e saíam correndo e levavam para o seu professor.
Ao chegar, aquelas peneiras, a água já tinha praticamente se esvaído toda, em algumas situações, em algumas peneiras, totalmente. Mas preste atenção, um dos alunos entendeu o que o professor queria dizer. Sabe o que ele fez? Ele foi lá, colocou a sua peneira lá na água e voltou de mão vazia. Todos os outros alunos vinham correndo com as suas peneiras cheias de água. Mas aquele jovem não, voltou de mão vazia. Aquele professor olhou para ele e falou assim: aonde está a sua peneira? E ele falou assim: olha, a minha peneira está lá no córrego, está lá na água. Ele chamou todos os alunos e disse: olha, ele entendeu que para a peneira ficar cheia de água, ela precisa ficar na água. Vida de consagração, irmãos, é vida cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Um crente que não tem uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, a carnalidade, o pecado, o mundo, a vaidade, vai chegar e você não vai conseguir vencer, porque a glória de Deus, a presença de Deus vai se esvaindo da sua vida, porque o Espírito Santo ele está em nós à medida que nós buscamos a sua glória, à medida que nós buscamos a sua presença, à medida que nós adoramos ao Senhor, à medida que nós colocamos Ele em primeiro lugar na nossa vida, é que vem a glória dele sobre nós. Aleluia! É assim. E aquele aluno entendeu, porque veja bem que tremendo isso, a água é ou não é um símbolo do Espírito Santo? Ele deixou a peneira que significava a vida dele lá nos braços do Pai, como aquele garoto que era nos braços do Pai tendo fé. Agora aquele aluno deixa aquela peneira na água, porque ele sabia que lá a peneira ia ficar cheia o tempo todo. Glória a Deus. Mas sabe, querido, quando eu e você não buscamos, não consagramos a nossa vida ao Senhor, sabe o que acontece? Nós ficamos desanimados, nós ficamos sem coragem, vem a preguiça, vem o desânimo, e você fala: hoje eu não vou na igreja, hoje eu não vou orar, hoje eu não vou ler a Bíblia. Mas quando nós nos colocamos na presença do Senhor e buscamos Ele de fato e de verdade, Ele olha para a nossa vida, Ele conhece o desejo do meu e do seu coração, e Ele te enche com a presença, Ele te enche com a glória e com a Shekinah, com a presença dEle. Irmãos, você conviver com um crente vazio, com um crente carnal, com um crente que não busca do Senhor, você não vai à frente. Você precisa estar perto de alguém que busca a presença do Senhor, que tem uma vida de consagração, uma vida de fé, uma vida de busca. E eu quero terminar essa palavra aqui, dizendo para você que hoje é tempo. Aleluia! Hoje é tempo de nós buscarmos ao Senhor. A Bíblia diz que a iniquidade tem aumentado a cada dia, a vaidade aumentou a cada dia. Nós estamos no tempo em que nós temos aí conhecimento aos nossos pés, nós temos entretenimento aos nossos pés, e por muitas vezes nós deixamos de separar tempo para a leitura da Bíblia, para a meditação da palavra de Deus. Nós muitas vezes nos perdemos da nossa caminhada cristã, e quando passamos por alguma luta, falta-nos fé para lidar com a situação pela qual nós Glória a Deus! Por muitas vezes nós chegamos na igreja e não sentimos a glória, a presença de Deus, e por muitas vezes saímos do culto tristes, decepcionados. Sabe por quê? Porque não temos consagrado ou separado a nossa vida em oração, em louvor, em adoração ao Senhor. Nesta noite eu quero ministrar fé no seu coração. Nesta noite, no nome de Jesus, eu ministro uma palavra muito mais que motivacional, uma palavra bíblica, uma palavra do céu. Você precisa levantar com ousadia,
com determinação e constância para você alcançar o melhor de Deus. O reino de Deus não se conquista facilmente. O reino de Deus, a vontade de Deus, ela é conquistada, ela é estabelecida na terra, sabe como? Com esforço. Glória a Deus. Irmãos, Jesus não chamou nós para termos uma vida fácil. Pelo contrário, Ele nos chamou para seguirmos a Ele, para tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Ele. E a vida de cruz não é fácil. Então, nesta noite eu quero deixar essa palavra com vocês. Tenham bom ânimo. A palavra que o Senhor disse para Josué, quando estava chamando ele para levar o povo à conquista da terra Canaã. Tenha bom ânimo. O Senhor é contigo. O Senhor está vendo o seu coração, a sua fé. E nesta noite eu quero deixar essa palavra para o seu coração, para a sua vida. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Muito obrigado pela oportunidade de estar compartilhando com vocês essa porção da palavra de Deus. Deus abençoe.